Fala tricolores, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me assistindo aqui no meu canal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos para esse pós-jogo de Atlético Goianiense e São Paulo, partida disputada lá no estádio Antônio Ascioli, eu acho que é assim o nome do estádio, lá em Goiânia, casa do Atlético Goianiense. Partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e partida essa que o São Paulo finalmente venceu no Campeonato Brasileiro. Não só venceu, como convenceu. E nós vamos falar muito sobre isso. Primeiro, como é de conhecimento de todos, o São Paulo fez o desligamento do Thiago Carpini, inclusive já está de técnico novo. Luiz Ubeldia, treinador argentino, estava sob o comando da LDU, mas estava sem time, desde o final de 2023 e agora vai treinar o São Paulo. Desejo muita sorte para o Ubeldia. Desejo que ele tenha uma passagem honrosa aqui no São Paulo, que ele consiga, produzir as suas ideias, que ele consiga fazer com que os jogadores joguem bola, porque a gente sabe que esse elenco tem. E hoje é a prova viva disso, tá? Então, boa sorte a Luiz Ubeldia, que ele consiga fazer um excelente trabalho pelo São Paulo e que ele consiga colocar esse time novamente lá no patamar de onde o São Paulo não deveria ter saído, tá? Vai ter muitos desafios, vai ter muita coisa que ele vai ter que fazer, mas eu acho que vai dar bom, eu acho que vai dar certo, tá bom? Enfim, vamos lá, vamos ao que interessa, Vamos falar sobre o jogo de hoje. Galera, pra mim, ficou muito claro hoje, eu não sei se ficou pra vocês, que aquelas entrevistas de jogadores dando total suporte ao Carpini não passavam de balela. Vocês conseguiram perceber hoje a diferença do time em campo? Eu acho que talvez os jogadores não jogaram para derrubar o Carpini. Eu acho que o Carpini não teve capacidade de fazer esse time jogar. O elenco do São Paulo, eu falo isso para todo mundo, o elenco do São Paulo não é ruim, não é um elenco ruim. Tem boas peças, tem bons jogadores. Mas às vezes o técnico vem e ele não consegue dar vida ao que ele quer que seja representado em campo. Eu acho que foi o caso do Thiago Carpini. Eu agradeço muito ao título da Supercopa, a quebra do tabu na Neoquímica Arena, mas depois disso foi só ladeira abaixo. E hoje, o time comandado pelo Milton Cruz fez, assim, a melhor partida de todas dos últimos jogos do Carpini. Se você pegar os 10 últimos jogos do Carpini e você comparar com o que jogou hoje o São Paulo, a diferença é gritante. Gritante. Aí eu sei que vai ter uma galera que vai falar: ah, mas era o Atlético Goianiense. Gente, o Atlético Goianiense não perdia no seu estádio desde junho do ano passado, se não me engano, junho ou julho, um desses meses. E foi um time que deu muito trabalho pro Flamengo. Eu me arrisco a dizer que se não fosse a arbitragem, tinha grande chance do Atlético Goianiense sair vitorioso na primeira rodada do campeonato. Eu me arrisco seriamente a dizer isso. Então não é um time bobo. Além do mais, São Paulo jogando fora de casa. Então a diferença do time de hoje, que estava seguindo o mesmo padrão, o mesmo esquema que o Carpini deixou, o 3-5-2. A diferença do time de hoje para o que vinha apresentando com o Carpini é gritante. O Milton Cruz, ele promoveu algumas alterações, ele colocou o André Silva de titular, o André Silva jogou juntamente com o Caleri e o Luciano, e ele colocou o Alan Franco na zaga ao invés do Ferrarese. Que obviamente, o Alan Franco saiu do cativeiro, porque com o Thiago Carpini ele não jogava, e inclusive foi um dos grandes nomes dessa partida, Alan Franco. A jogada do primeiro gol do São Paulo, que o Caleri fez o gol, foi uma recuperada de bola excepcional do Alan Franco. Justamente no dia que o treinador, que no caso hoje era o Milton Cruz, o treinador interino, coloca o Alan Franco para jogar, o São Paulo tem uma saída de bola melhor. Eu senti a zaga mais organizada, mais compactada. Eu senti o time, numa maneira geral, mais compacto. O Alisson jogou bem, o Pablo Maia jogou bem. E eles não estavam conseguindo jogar. Eu acho que muito também facilitado pelo Atlético Goianiense, porque tinha um vão
ali no meio de campo do Atlético Goianiense. O Alisson pegava na bola, ele tinha uma liberdade tremenda para pensar, tomar um café, fazer o que ele quisesse. Porque não tinha jogador do Atlético marcando ele. Então isso também foi muito facilitado. O Alisson e o Pablo Maia tiveram muita facilidade para jogar. Justamente pelo que foi fornecido pelo Atlético Goianiense. Foi um primeiro tempo muito promissor do São Paulo. Eu achei que o time tocou a bola bem, eu achei que o time se posicionou bem. Quantos impedimentos foram marcados na partida de hoje de jogadores do São Paulo? Do Ferreirinha. Sendo que com o Carpini, o time se posicionava muito mal. O Caleri estava sim, praticamente sempre em posição de impedimento. Quantos lançamentos foram dados hoje? Um só, que eu me lembre. Claro que a gente não consegue lembrar de tudo, 90 minutos de partida. Mas gente, um lançamento. Então, assim, eu acho que não só o básico que foi feito pelo Milton Cruz, porque o futebol é simples. É que tem gente que gosta de inventar, tem gente que gosta de fazer coisas diferentes, mas o futebol é simples. Se você coloca cada jogador na sua posição e o jogador consegue entender o que você tá querendo falar pra ele, tudo isso se torna mais fácil. Eu falava pros meus amigos, gente, não é possível, esse time acabou de ganhar a Copa do Brasil. Ganhou a Supercopa. Como esse time desaprendeu a jogar bola? Isso não existe. Eu sabia que o elenco do São Paulo poderia entregar muito mais do que estava entregando. Eu sabia disso, eu sabia que o elenco do São Paulo tinha capacidade de entregar muito mais. E hoje foi visto isso. Uma bela vitória do São Paulo, uma vitória convincente, porque não é só ganhar. Ganhar por ganhar, o São Paulo ganhou do Cobresal. Mas o São Paulo jogou bem contra o Cobresal? Não. Hoje o São Paulo ganhou e convenceu. Claro que a gente tem jogos extremamente difíceis daqui pra frente, a gente tem uma sequência muito difícil. A gente tem Palmeiras, a gente tem Barcelona de Guayaquil, a gente tem Vitória, a gente tem Fluminense. São sequências difíceis do São Paulo. Mas acho que com um novo treinador, talvez com novos ares, o São Paulo consiga seguir dessa maneira, apresentando um bom futebol. Porque o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, gente. É muito traiçoeiro. Quando você vê, você já tá numa situação que é irreversível. Você não tem nem psicológico para sair daquela situação. Então, assim, o segundo tempo foi bem calmo, eu diria. Até porque foi muito facilitado pelas duas expulsões do Atlético Goianiense. Então, toda a mudança que o Jair Ventura fez no time, toda a estratégia dele foi por água abaixo. Achei que a primeira expulsão foi extremamente correta, tá? A aplicação do cartão vermelho e o pênalti. Porque assim, gente, vamos combinar. Se fosse um jogador do meu time, eu ia vir aqui pedir a rescisão dele. Porque você sabe que tem VAR no campeonato. Claro que às vezes o VAR não funciona. Mas você sabe que tem VAR no campeonato e você dá uma cotovelada dentro da área com a bola em movimento de propósito, porque não foi sem querer, ele não fez sem querer, ele deu uma cotovelada no Luciano, ele queria dar uma cotovelada, e você espera que a arbitragem de VAR não vá chamar? Gente, é ser muito juvenil. E aí ele foi expulso. O outro jogador que foi expulso, do Atlético Goianiense, tô pra dizer pra vocês que eu não daria amarelo. Claro que tem gente que vai falar que dá e tudo bem. Mas eu, Johanna, marcaria a falta, que fique muito claro, ele fez falta no Pablo Maia, apesar de que ele sofreu falta do Alan Franco antes de fazer a falta no Pablo Maia. Eu marcaria a falta sim, mas pra mim não foi pra amarelo, gente. Não foi pra segundo amarelo. E aí o jogador foi expulso novamente, né? 2 jogadores do Atlético Goianiense expulsos. E aí ficou extremamente fácil para o São Paulo. Acho que ali o jogo estava na mão, o São Paulo dominou as jogadas, controlou o jogo e aí conseguiu trazer a vitória e os 3 pontos muito mais que importantes para o São Paulo. Agora Libertadores da América, depois Palmeiras e a sequência aí do Campeonato Brasileiro. Basicamente é isso, gente. Não tem muito o que falar. Eu acho que tudo que tinha para falar eu falei. Nos últimos vídeos eu não tava me despedindo de vocês porque eu tava por aqui, assim, com o que o time vinha desempenhando, acho que com o Carpini numa maneira geral. Então, peço desculpas por isso também, mas eu tava muito estressada, eu tava, assim, querendo esfolar alguém vivo, mas prometo que a partir de agora
eu vou sempre me despedir de vocês, tá bom? Então, ó, atingimos a marca de 2K aqui no canal, queria agradecer demais a vocês por esse número. Cada vez mais o canal tá só crescendo e isso eu devo muito a vocês que assistem os meus vídeos, que comentam os meus vídeos. Eu não consigo responder todo mundo, porque são muitos comentários e aí, às vezes sobem comentários de vídeo antigo. Então eu não tô conseguindo, não tô dando conta de responder todo mundo. Eu sempre entro lá e tento, mas não tá dando certo. Pra galera que tá sempre presente aqui comigo, que sempre comentam nos meus vídeos, um grande beijo pra vocês. Torcedores rivais que aparecem por aqui também, são todos muito bem-vindos, tá? Aqui no meu canal, não tem só isso não. Se vocês quiserem assistir uma São Paulina falar sobre futebol, vocês são todos muito bem-vindos, tá bom? Então é isso, gente. Me sigam, compartilhem o meu vídeo aí pra gente conseguir aumentar esse número de seguidores aí cada vez mais, tá bom? Um beijo pra vocês, um excelente fim de domingo pra todos vocês e uma ótima semana também. E depois a gente tá de volta pra falar sobre o jogo da Libertadores, tá bom? Beijão, boa noite e fiquem com Deus.